Uau, a luz do lado de fora da sua janela ficou mais brilhante. São 9h30 da noite e você tem uma prova importante amanhã. Você olha para fora para ver se seus vizinhos estão usando os holofotes novamente, mas eles estão do lado de fora olhando para o céu. Você coloca a cabeça para fora e percebe que a lua ficou muito maior, o dobro do tamanho. Então corre para fora e pergunta às pessoas o que está acontecendo, mas elas também não têm ideia. Você tira uma foto e publica nas mídias sociais. Rolando pelo seu feed, vê que todo mundo está falando sobre isso. O céu escuro está mais brilhante porque a lua tem mais espaço para refletir a luz do sol, tornando a luz mais intensa. Você pode sentir um ligeiro desequilíbrio enquanto caminha. Toda vez que dá um passo, parece que está andando mais levemente do que o habitual. Como a lua se tornou tão grande, sua atração gravitacional se tornou mais forte, então a gravidade se tornou mais fraca. De repente, você olha abaixo e nota que as suas meias estão molhadas. Você corre e pula em cima de um carro e vê que tem água inundando seu bairro. Todo mundo tenta encontrar um terreno mais alto ou voltar para casa. Não foi um hidrante que quebrou e está vomitando água. É a água do oceano se infiltrando. Você está confuso e perde o equilíbrio. Escorrega e cai na água enquanto ela não para de subir. Algumas pessoas entraram em seus carros, mas não podem dirigir a lugar nenhum por causa da água. Você mora perto do oceano, mas nunca houve um tsunami ou nenhum relatório de inundação em toda a sua vida. Não há terremotos relatados ao redor da área, então algo estranho está acontecendo. Você corre de volta para sua casa, tentando ver se consegue pegar o seu antigo bote inflável para ajudá-lo com a inundação. O único problema é que você precisa inflá-lo, mas não está com a bomba. Você o infla com a boca no início, mas levará uma eternidade para enchê-lo. Então procura uma alternativa em casa e encontra o secador de cabelo. Você o conecta e infla o bote o máximo possível até poder usar a boca para fazer o resto. O nível da água sobe a cada segundo e agora entrou em sua casa. Você prepara uma mochila com uma boa lanterna, um pouco de comida e cobertores térmicos. Você desce e vê que a água está agora na altura dos joelhos. Continua andando até chegar à porta. Quando sai, a água o empurra para a esquerda e para a direita, já que as ondas são muito fortes. Como a gravidade mudou, não é fácil nadar por aí. Você prepara o bote e o usa para flutuar pela correnteza em sua rua. Pior ainda é que a água está congelante. Depois de um tempo, você chega à rodovia de onde a água vem diretamente da praia. Você chega a uma superfície alta e pega o seu telefone, que estava em um compartimento protegido na sua mochila, por segurança. Só tem 15% de bateria, mas você trouxe uma bateria extra. Você liga para sua família para ver o que está acontecendo, mas eles também não têm ideia. Aí se aventura na floresta e tenta identificar uma cabana antiga que costumava visitar quando criança, para ver se deixou sua velha bicicleta lá. Depois de alguns minutos, você a encontra e atravessa a montanha para fugir da inundação. Parece que você não consegue se equilibrar, já que a gravidade o está afetando. Alguns cientistas se sentam com laptops e planilhas, tentando entender o que está acontecendo. Todo mundo está gritando e sugerindo soluções aleatórias, mas nada parece fazer sentido. Depois de um tempo, o chefe da NASA decide lançar um foguete não tripulado até a Lua. O foguete estará pronto em algumas horas, e todos estão aguardando ordens. 3, 2, 1, partiu. O foguete voa no ar e se aproxima da Lua. Ele sai da atmosfera terrestre e viaja a toda velocidade nessa direção. Depois de 1 ou 2 dias, todos recebem imagens ao vivo da Lua gigante. De acordo com os estudos, o foguete não pode chegar muito perto da Lua, pois pode ter uma atração gravitacional mais forte. No entanto, as imagens mostram que pequenas partículas estão flutuando ao seu redor, semelhantes aos anéis de Saturno. Esses anéis parecem um disco gigante ao redor do grande planeta, mas de perto são apenas partículas do tamanho de grãos de arroz até a extensão de um ônibus grande. Elas estão orbitando Saturno por causa da atração gravitacional. As imagens mostram que essas partículas são grandes e pequenas, o que não torna seguro para o foguete se aproximar. Então ele fica suspenso nas proximidades para orbitar a Lua e solta um mini foguete que se parece com um drone para se aproximar. As partículas têm muitos quilômetros de espessura, dificultando a manobra do mini foguete. Ele voa mais perto e as partículas começam a bater nele. Ainda bem que o mini foguete é resistente. O mini foguete finalmente passa pelas partículas e pousa na Lua. A gravidade ficou mais forte desde que ela aumentou de tamanho, o que quase quebrou o foguete.
Ao pousar, outro robô sai e começa a dirigir pela superfície, tentando obter algumas pistas. No momento, nada está acontecendo, mas se percebem alguns tremores vindo do centro da Lua. O núcleo lunar está reagindo de forma anormal. Parece que está ficando cada vez maior. Os cientistas não sabem se ele vai parar de crescer em um determinado ponto, então a única maneira de descobrir é fazer um buraco para desvendar o motivo. Você está pedalando e chega ao outro lado da montanha. O chão está tremendo e seu equilíbrio está piorando. Você olha para a montanha e vê que todo o outro lado da cidade está inundado. Pega o seu bote e suprimentos e chega lá. Você encontra um barco a remo e rema o mais rápido possível até chegar ao farol. De lá, pode tentar encontrar a estação da NASA. De repente, você vê um grande foguete irromper do chão para o céu. Você sabe de fato que seu irmão está lá trabalhando, mas os celulares não estão funcionando. Você rema até lá para sua segurança. O pequeno foguete que pousou aciona uma pequena broca forte o suficiente para ir quilômetros em direção ao centro. Levará dias para chegar à profundidade, então a NASA já está lançando outro foguete para voar e levar uma broca maior. O único problema é que a Lua está ficando maior, então as partículas ao redor também se acumulam muito mais. A Lua está atingindo o tamanho da Terra, aumentando a cada minuto. A inundação pode chegar a várias cidades costeiras e muitas micro-ilhas podem ser submersas, então isso precisa ser prevenido. A gravidade pode afetar a estrutura da maioria dos prédios, fazendo com que eles entrem em colapso um por um, mas o pequeno robô não vai deixar isso acontecer. Ele está perfurando para descobrir o que está acontecendo com a Lua. Algumas das rochas parecem estar ficando mais quentes à medida que se escava. Isso pode ser um sinal da Lua se expandindo, que pode acabar explodindo. Os cientistas da sala estão perplexos e não sabem o que fazer. O cientista principal, que é o seu irmão, liga para você, mas a ligação não completa. Enquanto isso, você ainda está remando, tentando chegar à NASA. No caminho, você volta para as montanhas para ficar em terra firme. Quando chega de volta à antiga cabana, vê alguns homens estranhos usando casacos procurando por você. Vocês se encaram até que eles começam a persegui-lo. A aparência deles é estranha, como se não fossem da Terra. A broca atingiu sua profundidade máxima e não pode mais descer. Além disso, a transmissão de controle está ficando mais fraca. De repente, uma figura aparece do nada e pisca suas luzes no robô. A transmissão corta e mostra apenas pequenos trechos da figura gigante que está olhando para o robô. Uma pequena criatura desce da figura e caminha em direção ao robô. Todos da NASA estão surtando e gravando tudo. Ninguém acredita no que está acontecendo. Depois de um tempo, a criatura transmite um sinal que a NASA não consegue decifrar. Mas a criatura parece amigável. Ela volta para sua nave e em um instante desaparece no ar enquanto se teletransporta. A Lua começa a encolher, está voltando ao seu tamanho normal. Todo mundo comemora na NASA e ao redor do mundo. As correntes se tornam mais calmas e se retiram para a costa. Ainda bem que todos chegaram a colinas mais altas antes. A grande bola de fogo a milhares de quilômetros de distância de nós não é somente o objeto mais brilhante do nosso sistema solar, como também é o maior. Se Júpiter fosse do tamanho de uma bola de basquete, então a Terra seria uma pequena uva. Mas o Sol faz até Júpiter parecer uma piada. Essa grande bola em chamas no céu é composta de hidrogênio e hélio e tem 1.400.000 quilômetros de diâmetro. Além disso, é mais de 100 vezes maior que nosso pequeno planeta azul. São 5.540 graus Celsius apenas na superfície e 15 milhões de graus no núcleo. A Lua, por outro lado, é um pouco mais fácil de entender, com cerca de 3.500 quilômetros de diâmetro, o que dá menos de um terço da Terra. Ela pode parecer bem grande flutuando no céu, mas isso acontece porque é o objeto mais próximo de nós. Mas e se o jogo virasse e a Lua de repente se tornasse mais brilhante que o Sol? Vamos explorar vários cenários. Alternativa 1. Se a Lua se tornar mais brilhante que o Sol, as noites serão mais brilhantes que os dias. Isso significa que o ciclo de sono será interrompido. Todos os animais noturnos ficarão totalmente confusos. Quando é a hora de sair e comer? Nos extremos norte e sul, as noites e os dias duram meses a fio. Então as pessoas que moram na região já têm uma ideia de como é dormir às 11 da noite com o sol brilhando sobre elas. Para o resto, não será fácil. Digamos que você está acampando, cozinha uma refeição incrível e se prepara para a noite escura.
ao caminhar pela floresta, encontra um local com uma vista incrível do lago e do céu claro. São 7 da noite. Você acende uma fogueira para assar alguns marshmallows e prepara o telescópio. O único problema é que quando o sol começa a se pôr, a lua ilumina ainda mais o céu. Surpreendentemente, não está tão quente quanto você imagina, pois não há luz solar direta. Mas, independentemente disso, ainda está bem quente. Cenário 2. As temperaturas certamente subirão de qualquer maneira. Isso significa que a neve vai derreter mais rápido do que você pode dizer, mas o que está acontecendo? A neve nas calotas polares será a primeira a derreter, seguida pelas próprias. Com tanto calor, o nível do mar vai subir e levar pequenas ilhas remotas espalhadas pelo oceano para debaixo d'água. As cidades litorâneas irão abaixo e todos viverão mais próximos do continente. Isso provavelmente causará uma reação em cadeia na economia mundial. Não haverá mais invernos, o que significa o fim das atividades de inverno como o esqui, snowboard ou guerrinhas de neve. Animais e plantas em todo o mundo serão afetados. O planeta se transformará em um grande deserto. A água ficará escassa ao longo dos anos, mas as pessoas encontrarão uma maneira de preservá-la. Cenário 3. Você está sentado atrás da sua mesa, entediado. Está perdendo negócios. As pessoas não estão comprando tantos óculos de sol quanto você pensava. Mas então a lua de repente se torna mais brilhante que o sol e todos precisam usar esses óculos 24 horas por dia, 7 dias por semana para sair. Você não consegue acompanhar a demanda por óculos de sol, então contrata mais pessoas e expande seus negócios. E acaba tendo o melhor negócio de óculos de sol do país. Não se recomenda olhar para o céu em nenhum momento do dia ou da noite. As cidades são cobertas com grandes toldos para reduzir a luminosidade diária. Os óculos de sol virão em diferentes tamanhos e formas para diferentes momentos do dia. Alguns serão amarrados em torno da cabeça, enquanto outros serão como grandes capacetes. Cenário 4. A atmosfera da Lua é tão fina que não pode conter nada nela. Assim como nos desertos da Terra, não há nuvens para trazer chuva, e por isso está sempre quente ou frio. Sim, o maior deserto do mundo é todo o continente da Antártida, que é frio e árido, ao contrário do que as pessoas pensam do deserto do Saara. Então, se ainda quiser pousar na Lua, é melhor pensar 2 vezes agora. As pessoas que estão trabalhando na Estação Espacial Internacional terão que encontrar um novo escritório. A Lua será muito brilhante para ficar descoberta, considerando o quão perto está. Se ela for apenas mais brilhante que o Sol sem a parte do calor, a estação espacial precisará apenas de ajustes para manter a luz afastada. A razão pela qual vemos a Lua em várias formas é por causa da posição dela em relação ao Sol. Nosso satélite não gira, ao contrário da Terra. Ele fica meio grudado na gente e está sempre mostrando o mesmo lado. Então, dependendo da posição dele no mês, teremos uma noite super brilhante durante a lua cheia e noites relativamente brilhantes no restante do mês. Cenário 5. Se a Lua se tornasse mais brilhante que o Sol, produziria mais calor que ele e provavelmente ficaria maior. A gravidade na Terra mudaria significativamente por causa do novo tamanho do nosso satélite. Toda a estrutura orbital mudaria e afetaria os objetos celestes flutuando no espaço. Os planetas logo começariam a orbitar ao redor da Lua. A Terra poderia se afastar ainda mais do Sol. Se isso acontecesse, então tudo teria que se reajustar às mudanças radicais na gravidade. Se ela fosse fraca, significaria que os edifícios não teriam uma base sólida para serem instalados e acabariam desmoronando. Pontes e grandes monumentos também não resistiriam. As pessoas não conseguiriam andar corretamente e fariam isso de uma maneira engraçada. Cenário 6. Em muitas dessas alternativas, mencionei apenas como a Lua seria mais brilhante do que o objeto emitindo luz, mas neste caso a luz teria que vir da Lua refletindo do Sol, o que significa que ele teria que ser 2 vezes mais brilhante do que agora. Se ficasse 100 vezes maior, ele emitiria mais raios, o que poderia ser prejudicial e transmitiria muita radiação, prejudicial a todos os seres vivos daqui. A atração gravitacional do Sol pode atrair mais planetas para orbitar em torno dele e fazer com que outros objetos no espaço se juntem à órbita. Os planetas estariam festejando no nosso clube de galáxias e poderíamos ser jogados para fora do nosso curso orbital. Claro, isso representaria um risco maior para tudo na Terra, pois as coisas ficariam mais quentes e secas do que antes. Cenário 7. Se estamos falando sobre a Lua ficando mais brilhante, também podemos supor que ela se aproximaria mais da Terra do que agora.
O brilho não seria o problema aqui, pois a gravidade causaria grandes mudanças em nosso planeta. Mas todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, haveria maré alta. Seria tão extremo que haveria inundações constantes em todas as cidades costeiras. Todas as ilhas seriam submersas, o que aumentaria a população das cidades do interior. A vida marinha teria o melhor momento de sua vida quando a água atingisse a terra firme. Os barcos teriam que ser reprojetados para as novas condições, assim como os submarinos. As viagens aéreas seriam prioridades e os grandes navios de cruzeiro pareceriam futuristas e teriam um reforço na construção para sustentar as ondas fortes. A noite seria bem clara em dias normais. Isso aumentaria a temperatura global, o que derreteria a neve, fazendo com que o nível do mar subisse ainda mais. Cometas e outros objetos celestes seriam puxados por uma atração gravitacional mais próxima, então sempre teríamos que olhar para cima toda vez que saíssemos. Mas não se preocupe, a Lua ainda está lá em cima, e ali estará por muito tempo. A relação entre ela e a Terra é complicada. Felizmente, temos apenas um satélite natural. Outros planetas no nosso sistema solar possuem várias luas girando em torno deles. Algumas são tão grandes que chegam ao tamanho da Terra. Imagine várias dessas afetando nossa casa. Mas isso é assunto para uma história completamente diferente. A Lua. Um belo satélite natural com algumas misteriosas manchas escuras. Sempre vemos o mesmo lado dele, então estamos acostumados com essa imagem. É difícil imaginar a Lua virada para o outro lado, mas costumava ser diferente. Oh, ho, ho! Costumava ser tão diferente! Imagine isso, um satélite enorme e incandescente no céu que causa tsunamis constantes. Sugiro que a gente viaje para o passado distante para ver como era a Lua há muitos anos. Ela se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos. Naquela época, o nosso planeta verde-azul ainda era um pedaço de rocha em brasa e insanamente instável voando no espaço. Ainda não tínhamos a Lua e o dia em nosso planeta durava apenas 6 horas, o que significava somente 3 horas de luz do dia. Vulcões entravam em erupção por todo lugar, liberando gás venenoso no ar, e um monte de meteoritos colidia regularmente com o planeta. Ao mesmo tempo, há 4,5 bilhões de anos, ocorreu o chamado Grande Impacto, ou, como os cientistas chamam, a hipótese do Grande Impacto. Essa hipótese afirma que, certa vez, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Marte é cerca de 2 vezes menor que o nosso planeta, então o estrago não foi tão grande, mas bastante catastrófico. Este poderoso impacto removeu parte das camadas externas daquele objeto do tamanho de Marte e da Terra. O próprio núcleo deste corpo espacial se fundiu com o núcleo denso da Terra, e muitos fragmentos da Terra voaram para o espaço sideral. Então, este foi o começo da nossa Lua, ou, dizendo de forma científica, o processo de diferenciação começou. Este é o processo pelo qual todos os corpos planetários passam no início de suas vidas. Como o impacto foi muito quente, seu calor levou a maioria dos gases e líquidos dos pedaços quebrados da Terra. Apenas uma superfície de pedra relativamente seca restou. Então, sim, há água e gases na Lua, mas em quantidades muito pequenas. A gravidade do nosso planeta era forte o suficiente para fazer com que todos esses fragmentos de pedra quente permanecessem em sua órbita, e eles gradualmente começaram a ficar juntos. Os produtos químicos que eles continham foram distribuídos em camadas. O ferro, que era mais pesado, afundou mais para dentro, e elementos mais leves formaram a superfície. Em pouco tempo, 100 anos ou menos, o anel de vapor, poeira e rocha se fundiu. Os maiores aglomerados com a gravidade mais forte atraíram cada vez mais outras partículas, formando gradualmente a Lua. Parecia uma bola de plástico bolha em brasa. Infelizmente, o núcleo da Lua recém-nascida acabou sendo muito pequeno. Faltava ferro e outros elementos pesados para se transformar em algo substancial, como um planeta. As rochas lunares mais antigas provavelmente se formaram no oceano de magma. E quando a Lua esfriou gradualmente, acabou sendo uma bola branca, limpa e perfeitamente uniforme. Mas ainda era completamente diferente de como a conhecemos agora. Para começar, imediatamente após o seu nascimento, o satélite estava localizado a uma distância de apenas 21.700 km da Terra. Isso é 15 vezes mais perto do que está agora, cerca de 383 mil quilômetros. É assustador imaginar o quão grande e brilhante a Lua parecia no céu naquele momento.
a vista provavelmente era bonita e aterrorizante. E é claro, essa proximidade causava ondas incrivelmente enormes na Terra. O planeta sofria com tsunamis regularmente. Além disso, naquela época, a Lua estava girando muito rápido e não ficava com apenas um lado voltado para a Terra. Mas em geral, a Terra e a Lua tiveram um impacto positivo uma na outra. Por exemplo, foi a Lua que fez nosso dia durar 24 horas. Agora, o eixo da Terra está inclinado a 23,5 graus do plano de sua órbita ao redor do Sol. Sem a Lua, a Terra girava rapidamente, mas graças ao satélite, a inclinação do planeta se estabilizou, o que levou a uma grande e agradável variedade de climas na Terra. Para dizer a verdade, a gravidade do nosso planeta também ajudou a Lua. Graças a ela, a Lua começou a girar cada vez mais lentamente, enquanto gradualmente se afastava de nós. Ao longo dos anos, sua órbita se afastou do nosso planeta. Ao mesmo tempo, a Lua ficou presa à Terra. Isso significa que seu período de rotação coincide com seu período orbital. Ou, em outras palavras, a Lua se move em torno de si mesma tão rápido quanto se move ao redor da Terra. É por isso que vemos apenas um lado da Lua. Quando a Lua se afastou, as marés da Terra ficaram mais calmas. Agora, a água podia fluir para os cantos mais remotos do nosso planeta. Foi então que a vida surgiu na Terra. Mas de volta à evolução da Lua em si. O que aconteceu em sua superfície após a sua formação? Os estágios seguintes do desenvolvimento da Lua foram a infância e a adolescência. E, como geralmente é o caso nessa idade, esse período foi insano. Não é de se surpreender, cerca de 4 bilhões de anos atrás, o sistema solar estava muito agitado. Durante os primeiros 600 milhões de anos de existência da Lua, grandes asteroides e cometas constantemente colidiam com ela. Agora, eles estavam incomodando não apenas nossa Terra, mas também seu satélite. Esses impactos foram os mais poderosos da história da Lua. Eles deixaram muitas crateras grandes, que mais tarde foram preenchidas com rocha escura. Então, a Terra não foi suficiente para você, hein, espaço? Uma vez, um planeta anão caiu na Lua. Era mais ou menos do tamanho de Ceres, o maior objeto no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Essa explosão formou a bacia do Polo Sul, Aitken, e também mudou para sempre a aparência lunar. Você consegue ver aquela mancha escura na parte mais distante da Lua, bem ali, bem ao sul? Este local é chamado de Bacia do Polo Sul, Aitken. Seu diâmetro é de cerca de 2.500 quilômetros, e sim, foi formada há cerca de 4,3 bilhões de anos pelo impacto que mencionei. Este planeta trouxe consigo vários compostos químicos complexos e estranhos que os cientistas estão encontrando agora em toda a superfície distante da Lua. Esses compostos começaram a emitir muito calor, derreteram parte do manto lunar e... acordaram vulcões acidentalmente. Os vulcões começaram a entrar em erupção furiosamente. Uma enorme quantidade de magma foi distribuída sobre a superfície lunar. Muitos anos depois, esfriou, deixando para trás aquelas famosas manchas escuras com as quais estamos tão acostumados. Elas são chamadas de mares lunares. Existem muito menos crateras neles do que nas terras altas lunares. Mas nos últimos bilhões de anos, a Lua tem estado geologicamente inativa, exceto por colisões ocasionais com meteoritos. Em geral, a aparência da Lua mudou para sempre como resultado desses eventos. E após uma adolescência movimentada, ela entrou na idade adulta. Mas mesmo assim, não teve paz. Muitos meteoritos decidiram incomodá-la novamente. Honestamente, não foi tão ruim. Houve muitas colisões, mas todas foram bem pequenas. Elas apenas deixaram um monte de crateras e poços na Lua e talvez tenham danificado um pouco seu manto. Algumas das colisões aprofundaram grandes crateras já existentes. A crosta lunar estava ficando cada vez mais fina ao longo dos anos devido a todo o caos acontecendo. E agora, chamamos essa parte superior da crosta lunar, coberta de crateras, de terras altas lunares. Todas aquelas áreas brancas e brilhantes da Lua são as terras altas. Mas, no final, o universo finalmente se acalmou, por enquanto pelo menos. E a Lua passou a ter a aparência que tem hoje. Ainda há muitas coisas que não sabemos sobre o satélite natural da Terra. Há momentos de sua história que os cientistas ainda não conseguem explicar com precisão. Mas eles continuam estudando nosso belo satélite. Os dados sobre a Lua são úteis para os humanos não apenas para o seu próprio bem. Eles nos dão uma imagem mais completa da história do nosso sistema solar e do espaço como um todo. Então, vamos torcer para que um dia possamos descobrir tudo o que há para saber sobre a Lua.